Olá, pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast. E a nossa convidada de hoje é Maria Helena Valéria da Silva, ela que é conhecida como Lely Thea. Seja bem-vinda, Lely. Obrigada, meu amor, estou muito feliz de estar aqui com você hoje, para falar a respeito aí dessa vivência atípica. É uma honra muito grande e poder levar aos quatro cantos, desse mundo sobre ser uma mulher atípica e ter 3 filhos dentro do espectro, viver essa loucura. Lely, seja bem-vinda e nós que agradecemos, a sua presença, a sua disponibilidade de poder contar um pouco da sua história, que a gente sabe que esse mundo atípico é tão desafiador. Então, para que a gente possa começar, quem é Lely? Eu costumo dizer, atualmente, que existem duas. Existe Maria Helena Valéria da Silva, filha de Flávia Maria da Silva, que com certeza está assistindo, e que deixa bem claro que tem orgulho dessa filha. E existe Lely Thea, a mulher que nasceu, depois do diagnóstico de Timóteo, que foi o primeiro diagnosticado da casa. Quando eu saí da sala do médico, que o médico me deu o diagnóstico, que foi um combo, eu me vi perdida. O céu desceu, o chão se abriu. Antes desse diagnóstico, a vivência com seus filhos, porque você já tem a mais velha. Isso, e ele. Já era uma loucura, porque a maternidade por si só já é pesada, A gente já carrega aí um peso muito grande em relação a várias coisas, a várias demandas do cotidiano. E assim, eu me via sobrecarregada porque eu já trabalhava no comércio para sustentar os meninos, o pai dos meninos desempregou, passou um período desempregado, ou seja, eu me tornei a menina do bolo do pote, a menina que vendia água mineral no sinal, eu fazia costuras com a minha mãe, enfim, me virava como podia para ter o pão em cima da mesa. E já vivia essa loucura toda, mas eu sabia que meu filho era diferente. Eu não conseguia estar dentro de um culto, eu não conseguia estar num ambiente festivo, eu já não era convidada para festas, nem para casamento, para nada. Eu vivia dentro de casa, ou no trabalho, ou na praça com os meus filhos, eram os 3 lugares, porque ele já tinha as características ali aparentes, e eu era chamada de louca pelas pessoas, principalmente pela família, porque dizia, mulher, para com isso, não tem nada não, teu filho é normal. E eu dizia, não, aí tem alguma coisa. Até que um belo dia, Timóteo precisou ser internado com suspeita de pneumonia. E quando a gente estava lá, 2 dias já de internados, o médico olhou para mim e fez, mãe, teu menino tem TEA. Aí eu disse, meu Deus, o que é isso? O que é TEA? Aí foi quando eu comecei a pesquisar. Livros, revistas, perguntava uma pessoa, perguntava outra. Nisso, eu sendo autista também, mas não diagnosticada, não tratada. E eu me via nele, eu dizia, meu Deus, o meu menino faz coisas que eu reproduzo adulta. Caramba, como é que pode isso? Será que eu estou espelhando algo que ele está fazendo e eu estou reproduzindo, por ser mãe, enfim. Até que veio o diagnóstico. Aí quando veio o diagnóstico, eu tive a certeza do caminho. Passei pela fase do luto, que a gente costuma dizer que tem o luto, daquela criança que a gente idealizou, como perfeita, que vai estar pronta para a sociedade aos 17, 18 anos. E aí quebrou tudo, eu passei pelo luto, mas eu levantei. Eu me restabeleci, me refiz e comecei a lutar. É tanto que na época eu não tinha moto, não tinha nenhum meio de transporte. Eu pegava carona no ônibus com um motorista, que, por sinal, ainda está vivo lá em Vitória, ele roda em outra linha agora, mas toda vez que me vê ele dá um tchauzinho, acena, e ele me dava carona, porque ele sabia que eu não tinha dinheiro, eu não tinha condições. E eu descia com os meninos, deixava a mais velha na escola, ia para casa de manhã, ou botava Timóteo na cacunda ou no canguru, e ia para o comércio vender minhas coisas, para sustentar a casa. E tem sido assim, essa luta constante. Agora com 4 diagnósticos fechados dentro de casa. E como veio o segundo diagnóstico, que já é com a sua filha, que hoje tem 5 anos? Isso. Vai completar dia 10 de junho, 5 anos. Tailinha, minha bebê.
O diagnóstico de Tayla veio mais precoce, pelo fato de já, né? Conhecer Isso, também, já né? entender, já estar dentro dessa caminhada, eu comecei a perceber que Tayla não desenvolvia na fala. E tudo que ela aprendia é como se ela esquecesse no outro dia. E ela não falava. É tanto que eu tenho um vídeo dela, eu ensinando Libras. Ela fazendo o sinal, vou para a escola. E ela dizia a todo mundo, né, fazendo os sinais, e mãe desenvolveu com ela uma conversa, uma espécie de comunicação com ela. Ela fazia os sinais, não de Libras, mas os sinais adaptados, e conversava com a gente. Só que aí eu vi a necessidade de fazer minha filha falar. Eu não desisti. Minha casa parecia um PEX ambulante. Tudo quanto era parede tinha alguma coisa colada, tinha alguma coisa desenhada. Até que Thalia olhou para mim e disse, eu tô com fome. Um belo dia. E minha filha falou. E até hoje ela ainda tem dificuldades na fala, tem que ir para fonoaudióloga, tem que cuidar. Mas aí veio o diagnóstico dela também para autismo, TDAH e TOD. O combo completo. E veio, né, o último diagnóstico, que foi o de Thalita, ou melhor, antes foi o meu. Foi quando eu comecei a falar no Instagram sobre o meu diagnóstico, onde eu senti um acolhimento muito grande de pessoas atípicas que me seguem, adultos que têm vergonha e têm medo de falar, mas se apoiaram na minha história e entenderam que eles também poderiam falar a respeito. E por último, agora veio o diagnóstico de Thalita. 10 anos de idade. Até então, eu não gosto de usar essa palavra, mas infelizmente é a única que tem, assim, para soltar. Ela vivia dentro de uma normalidade, uma criança normal. Desenvolvia muito bem, para tudo. Só que Thalita se trancou, regrediu de uma forma brusca. E a gente está em investigação para deficiência intelectual, para DI, né, no nível baixo, autismo nível 1 de suporte, TDAH, dislexia e TOD. Ou seja, essa mãe aqui tinha que estar preparada para essa também. O impacto foi o mesmo. Doeu, chorei muito, mas aí eu precisei levantar mais uma vez e estar à disposição dos meus filhos para lutar. Dentro desses 4 diagnósticos, né, você disse que vivenciou o luto, com cada um deles eu creio que, né, de uma forma até diferente. Sim. Mas e o seu diagnóstico? Como é que foi você receber o seu diagnóstico agora, adulta, com 3 filhos, né? Assim, acho que foi um turbilhão de sentimentos. Sim. Como é que você pode deixar esse olhar para as mães também que estão em casa e que até possam até suspeitar também que sejam autistas, que tenham TDAH? O que é que você pode deixar dentro do seu exemplo, dentro do que você vivenciou e vivencia hoje, para essas mulheres que também estão... Eu não me permiti sentir de uma vez só. Infelizmente eu estou sentindo aos pouquinhos. É tanto que quando eu chego perto das pessoas, eu vou até falar, né, olhando para vocês, eu chego perto das pessoas e é como se eu precisasse de cura. Mas a única que pode me curar sou eu mesma. Vivendo, indo com medo e lutando pela minha felicidade, pelo meu bem-estar e por estar de pé. É muito difícil, muito, porque por não me permitir viver de fato e sentir o meu diagnóstico, automaticamente dói. Mas aí é um dia após o outro, eu tô de pé e eu continuo sendo tudo que eu sou, tudo que eu sou. O diagnóstico ele só veio para me dar um norte, um caminho, porque eu já me deparei com muitas mães e mulheres também, porque a maioria que entra em contato comigo são mulheres atípicas, que vieram falar sobre o diagnóstico, o papel, o laudo, ser o salvador. Vai me salvar? Não, não vai salvar. A única coisa que vai salvar a gente é a gente mesma. O diagnóstico, o papel veio, como você disse hoje, para trazer respeito para a gente, para dar essa direção e para fazer a gente entender onde a gente quer chegar, quem a gente foi, quem a gente é, quem a gente está se transformando e onde a gente quer chegar. É isso. Lely, você vê assim, algumas características ou comportamento mesmo
dos seus filhos, você consegue lembrar se você tinha quando criança, você consegue hoje se identificar, hoje também tendo esse laudo, né, esse diagnóstico? Sim, sim, sim. Eu disse à minha mãe até no primeiro dia, né, que eu levei, porque foi um choque. Quando a gente passou pela pediatra com Thalita, que é de 10 anos, a pediatra olhou para mim e fez: mãe, tu já tem 2. Você tá ligada, falando no popular mesmo, você tá ligada que sua filha também é, né? Eu disse: não. Com a mais velha, né? Isso, eu disse: não. Ela fez: pare, você não vai negar. Você não negou 2, vai negar a terceira? Respire, vá para casa, analise, veja o comportamento dela. Eu criei uma barreira, eu criei uma espécie de venda. Eu não estava percebendo a minha filha. E não foi de propósito. Foi dia após dia, de fato, eu negando. Desculpa. Não, fica à vontade. Eu negando que a minha filha era igual a mim. Ela é igual a mim. E eu passei a entender que é como se eu estivesse vendo a minha infância. Só que dessa vez em 3D. Eu tô vendo do lado de fora. E tudo se reproduzindo. O bullying, o choro constante, o dizer que não é capaz, o dizer que não é ninguém, que não merece amor, porque ela grita isso dentro de casa. E eu é que sou o suporte emocional dela. Mesmo quebrada por dentro, mas eu sento com ela e digo: você é capaz, você vai conseguir. E eu só repito o que a minha mãe repetiu uma vida inteira para mim. Manhã, quando eu chegava em casa desolada, do mesmo jeito que Thalita chega, ela olhava para mim e fazia: o outro fez, e o que ele fez diz mais sobre o outro do que sobre você. Levante a cabeça e amanhã você vai para a escola. E tudo isso eu estou vivendo com Thalita. Eu me vejo nela, eu vejo a minha infância dolorosa nela. E hoje eu não tenho contato, assim, proximidade 100% com as pessoas que fizeram parte da minha infância e adolescência, porque a maioria me machucou muito. Já cheguei a ser trancada no banheiro, já cheguei a passar por bullying seríssimo, que antigamente não era bullying, né? Era brincadeira. Eles tomavam como brincadeira. Eu passei por muita coisa mesmo. E eu achava que não ia pra frente, porque a sociedade dita que a gente tem que ser alguém. Rotula na realidade, né? Coloca ali naquela caixinha que tem que seguir aquele padrão e só aquela forma é a correta. Isso mesmo. E eu achava que eu era um molde fracassado, porque eu não me encaixava em nada. Eu tentei fazer ginástica rítmica, eu tentei fazer ginástica artística, eu tentei jogar handebol, eu tentei jogar futebol, eu tentei tantas coisas, mas as minhas habilidades não eram ali. As minhas habilidades sempre foram totalmente contraditórias com o que a sociedade pregava que era pra gente, dentro de uma escola, ou no âmbito familiar, ou em qualquer âmbito que a gente frequenta. E eu ficava perdida. E hoje eu vejo que a minha filha se sente perdida. Só que aí, hoje, nós temos mais armas. Mãe antigamente teve que se calar para as pessoas não me ferirem mais do que elas já me feriam. E hoje não, hoje eu posso gritar aos 4 cantos e defender minha filha. É tanto que em tudo quanto é palestra, reunião, o que for, são 2 latas batendo dentro da escola, eu tô dentro. É o que a diretora vai ter 2 latas, pronto, eu tô batendo nas latas, viu? E tô lá para dar apoio emocional, moral e fazer ela entender de uma vez por todas que ser diferente não é ruim, é bom e que as pessoas têm que respeitar, que vai doer, mas que ela vai conseguir superar. Mas ser diferente faz parte, né? Pois Ninguém é, é igual a ninguém. Pois é. Infelizmente há uma falta de informação, né? Porque nós não somos iguais. Nós podemos ter as mesmas genéticas, podemos ter alguns gostos em comuns, mas o caráter que eu tenho, o DNA que eu carrego é meu, né? Então Único. ser diferente é normal, Sim, né? sim. Ao contrário do que muita gente fala e acha, que é a questão do que eu sempre digo e repeti hoje também na coletiva que você participou, o que é ser atípico? É uma grande loucura. O que é ser isso, né?
se a gente for parar para refletir, todos nós temos as nossas limitações. Isso mesmo. Então, como é que é o mundo? Se a gente vou cantar aquela música, que país é esse? Né? Literalmente. Então, assim, acho que falta na sociedade essa informação. E, infelizmente, cada vez mais que passa, a sociedade em si está adoecida, né? Então, o que é que a sociedade está fazendo para que possa ter esse olhar, possa se reeducar, se reestruturar e até mesmo melhorar como um todo, como um ser humano? Com certeza, até porque a gente não quer, pelo menos eu vou falar por mim, essa fala é minha. Eu não quero que eles tentem me entender, não. Eu quero que eles me respeitem. Eu quero que eles deixem lá o meu lugar, que é meu por direito. Que da mesma forma que eles têm capacidade de fazer, eu também tenho. Então, só me respeita. Não precisa tentar me entender, tentar me colocar dentro de uma caixinha. Eu só quero o seu respeito. Da mesma forma que eu lhe dou respeito, eu quero de volta. É só isso. Recíproco. Pois é. Lely, depois de todo esse diagnóstico, desse luto, desse tentar compreender, né, vivenciar um dia de cada vez. Hoje, quem é Lely? Né, a gente sabe que Lely também é apresentadora de podcast, a gente sabe que Lely também é radialista, então queria que Lely contasse um pouquinho dessas suas funções profissionais. Você disse que quando adolescente tentou várias coisas, né, não deu certo, também artesã. Isso. Então, assim, eu queria que Lely contasse em meio a tanta dificuldade, as dores que a gente carrega, Lely também conseguiu algo, Lely constrói algo, né? Sim. Mesmo com a dor e com o medo, mas eu decidi seguir adiante. E assim, é muito importante ressaltar que quando a gente se cuida, quando a gente procura o diagnóstico, não é para se amostrar para o mundo ou para se esconder atrás de um papel, não. O diagnóstico, ele vem de fato para dar esse norte a você e para fazer você sim entender. Depois que eu fui diagnosticada, melhorou muito, porque eu comecei a me tratar, eu comecei a procurar ajuda, comecei a procurar terapias e entender o que eu gostava de fazer. Por quê? Lely lá atrás fazia de tudo um pouco e ao mesmo tempo nada. Porque tudo que eu começava, eu parava. Tudo quanto era projeto, e detalhe, eu tenho um caderno só de projetos que eu ia escrevendo e parava pela metade, porque depois de um tempo não fazia mais sentido para mim. E eu dizia, meu Deus, o que é que eu estou fazendo? E no final, eu me frustrava, eu chorava, eu me culpava, me pesava horrores. Não sei fazer nada. Isso, sou burra, eu sou demente, eu sou mesmo que a sociedade está pregando, e isso já mãe. Eu disse, meu Deus, eu não vou dar um futuro aos meus filhos, não. Eu não vou poder proporcionar nada de bom aos meus filhos, se eu não consigo trabalhar com nada, fazer nada, mas é porque, de fato, eu queria fazer uma única coisa, mas o meu cérebro não me permitia fazer só aquela única coisa. Ele me sabotava para eu tentar fazer tudo ao mesmo tempo e no final não saía nada. Até que eu tive o primeiro contato com Ritalina. E foi surreal, porque depois que eu tomei, meu Deus, eu pude me escutar. Eu fiz um trabalho até o fim da faculdade. Ou melhor, o trabalho até o fim para entregar na faculdade. E eu fiquei passada assim, olhando, eu disse, meu Deus, eu consegui, sem nenhuma voz na cabeça. Outra questão, as vozes da cabeça, quando a gente fala isso, muita coisa. As pessoas, porque tem que orar muito, tem que... Mas não é um turbilhão, a gente tá pensando, são vários pensamentos ao mesmo tempo, tudo uma loucura. E quando eu tomo Ritalina, tem essa paz de eu poder sentar, terminar as coisas que eu tô começando, alinhar tudo, porque a gente já vive essa questão sendo TDAH e tendo autismo. Porque ou a gente é extremo demais organizado, ou a gente é bagunçado demais. E eu vivo essa agonia terrível de ou uma hora eu tô organizada demais, ou outra hora eu tô bagunçada demais. E o Ritalina, ele veio para me ajudar. E eu me descobri artesã, que eu já trabalhava com artesanato desde a infância. Mas eu não conseguia focar. Mãe ia dizer, tu nunca vai conseguir costurar, porque tu não foca, tu podia, tem a máquina aí. Só que aí agora, na fase adulta, foi que eu desenvolvi para a costura,
O mesmo dom que manhã tem, eu herdei. Detalhe, manhã nunca fez curso. E eu também não. Mas eu vou lá, vejo uma roupa, gostei e reproduzo. E faço. E eu me descobri no artesanato. Foi o artesanato que me deu essa estabilidade. Quando eu tô com a máquina ali costurando, é como se eu estivesse no mundo só meu. É só eu e ela criando e recriando as minhas obras como artesã. E Lely como apresentadora, né? De Isso. rádio e de podcast. Isso, foi assim, né? Da comunicação, vindo do Instagram, eu, um belo dia, pensei, eu disse, por que não levar para o rádio um podcast? Porque começou a febre do podcast. Aí eu disse, meu Deus, como seria o nome? Aí eu pensei, o Poditea. Eu disse, caramba, é bom. Aí nesse dia eu tinha tomado Ritalina, consegui escrever todo o projeto e deixei no papel. Só que demorou sair do papel. Porque eu fui na rádio e vetaram. Disseram, não, não é bom. Porque ainda estava naquela questão das mães estarem camufladas, nada queria se mostrar. Eu disse, tá bom, deixei para lá. Só que aí veio a oportunidade de eu ir atrás de Edson, que com certeza vai assistir, e conversei com Edson, e Edson cedeu o espaço da ONG dele, a ONG GAPS. E a gente sentou e discutiu, e Edson acolheu o projeto, né, abraçou com muito amor. E hoje a gente está aí com o Poditea, já desde novembro do ano passado. A gente articulou tudo. O Poditea, né, gravado. E, enfim, jogando aí para o mundo informações sobre esse mundo, isso, muito importante, sobre esse mundo neuroatípico. Então, assim, esse projeto já é o da rádio, não é isso? Isso, era o da rádio. Só que aí ele veio como Instagram e YouTube. Só que aí agora eu também recebi a proposta, né, de Clayton College. Por isso que eu sempre falo nas minhas redes sociais que eu amo ser pessoa individual. Eu posso até estar, né, como voluntária em instituições, ajudar, divulgar, mas eu amo ser a pessoa ativista da causa. Porque aí eu tenho a liberdade de transitar em vários ambientes, em vários locais, sem ter que me prender a nada, só ajudando a causa. Porque a minha luta é pela causa, é pela inclusão, pela equidade, é por respeito, por empatia, por mais amor dentro da humanidade, em relação a nós, neuroatípicos. E como era que Lely era vista na cidade antes? Como é que era? Lely era vista como a mulher barraqueira. Lely Barraqueira, o apelido que me deram, porque Lely não saía da Secretaria de Saúde, Lely não saía da frente da Policlínica da Criança, Lely ia para a Câmara dos Vereadores pedir e reivindicar pelos direitos, e não tinha um vocabulário bem extenso assim não, para falar bonito não, eram palavras assim, desnorteadas, mas que eu me fazia entender, e as pessoas no final compreendiam e me davam o direito da fala. Até que um belo dia, Lely decidiu, né, se posicionar no Instagram como ativista. E ano passado eu vim como candidata a vereadora. Foi aí que deu o boom na cidade, por quê? Quem é Lely? De onde veio Lely? Lely é o quê? Ela é autista, a gente não sabia. Como é que é isso? Porque eu soltei meu diagnóstico em cima do palanque, no primeiro palanque, onde tinham muita gente. E eu soltei, eu disse, eu estou aqui para lutar pelo autismo, vestida, né, com a minha batinha, que é a batinha da faculdade, que eu comprei para usar na faculdade. E estou aqui para lutar por ser mulher autista e por ter 3 filhos autistas. Aí foi quando eu comecei a cantar minha música, que fui eu que fiz. Cantei o número e cantei o trechinho da música que eu tinha feito e ficou marcado. Todo mundo gravando, postando, me marcando e querendo saber quem eu era, de onde eu era, qual bairro e por que eu era autista e ninguém sabia. Aí foi quando eu disse, agora é a hora. Vamos levantar a bandeira de vez e vamos fazer outras mães se levantarem. E Lely está aqui, de pé, lutando. Que bom, né? Que venha mais pessoas que realmente estejam à frente da causa, que seja realmente ativista, que a gente vê também muito, né? Que dizem ser, e na realidade não são. Mas que realmente a gente possa levar, né, essa bandeira, essa luta mesmo diária,
para que a gente possa realmente trazer uma política pública, né, que seja realmente eficaz no nosso país, no nosso município, que é tão carente ainda sobre isso, que necessita disso, desse olhar, né? Então a gente possa até fazer um apelo para as pessoas que são responsáveis, né, o legislativo, o executivo, o judiciário, que eles possam ter esse olhar dessa necessidade, né? Estudos já comprovam também que a tendência é aumentar, né, e que já é uma epidemia, e o que é que está sendo feito para que a gente possa poder dar esse respeito, poder dar esse acolhimento para essas mães, essas famílias atípicas, né, que é o ITA que fala muito sobre isso, essa integralização das famílias, né? Eu gosto muito de uma frase que diz o seguinte, que inclusão sem estrutura é exclusão. Isso mesmo. Então, o que é inclusão? É algo para a gente pensar. Como é que eu digo que está tendo uma inclusão se não tem uma estrutura? Isso mesmo. Será que é inclusão? Não existe o acolhimento 100%, não existe o respeito, não existe o estudar a causa. Eles querem, muitas vezes, infelizmente, só surfar naquela onda ali e depois esquece, né? A gente sabe que não é só dia 2 de abril que tem que conscientizar, não é só no mês de abril, são todos os meses do ano. Até porque a nossa dor, ela não é só uma vez ao ano. Uma vez ao ano, no mês de abril, não. É o ano inteiro. São todos os dias. Pois é, são anos lutando. E não vai parar aí, né? Porque eu tenho para mim que a sociedade acha que nossos filhos, quando completam 15, 17, 18 anos, o autismo vai embora, né? Pega as malinhas e zarpa, mas não é assim. É tanto que atualmente 27 anos de idade e uma vida inteira atípica, sem diagnóstico, sem tratamento, mas Deus, ele é muito bom. Hoje eu tenho acompanhamento, hoje eu tenho diagnóstico, hoje eu posso gritar com o diagnóstico ao meu favor, mostrando a esse mundo que o autismo sempre esteve aqui e que vai permanecer, e que essa sou eu. Não vou mudar. Você trouxe uma fala bem interessante e um ponto interessante, né? O ITEAC vem com a primeira caminhada aqui em Caruaru, que fala justamente sobre isso. O autismo está aqui, né? O autismo não é só no mês de abril, é um ano inteiro. Então, assim, é bom que a gente também já vá familiarizando as pessoas que em casa estão, para que nesses dias elas possam estar nessa caminhada, elas possam agregar, né? Entender, aprender, ir lá aprender um pouquinho sobre o que é o autismo. O objetivo é levar realmente essa informação verdadeira, porque existem muitas informações, mas o que é que faz sentido e realmente é verdade ou não? Isso mesmo. Então, assim, é algo que eu aproveitei aí da sua fala, para que a gente possa colocar, que em breve vai sair lá no Instagram, iteac.caruaru, a primeira caminhada, né, aqui de Caruaru, onde a gente pede a participação de todos, né, essa parceria, essa colaboração de que todos estejam lá. A gente já tem apoio de cidades vizinhas também. Ótimo. Né? E eu estarei aqui. Se Deus quiser. Estarei aqui para caminhar junto com vocês. E trazer essa importância. Isso. Né, que é um caminho muito desafiador e que merece respeito, que merece ser compreendido e que venha em comum, né, algo que realmente faça essa mudança, faça esse acolhimento verdadeiro, para que essas crianças e esses adultos, né, esse ser atípico, vamos colocar como indivíduo, independente de idade, ele possa se sentir incluído verdadeiramente na sociedade. E que não seja só um susto para essa família atípica entender que a criança ela vai crescer e vai passar pelas fases até a fase adulta. Como chegará na fase adulta? Pois é, mas que a sociedade, de uma vez por todas, abra seus olhos e passe a entender que vão crescer e vão se tornar adultos atípicos. A gente também sabe que Lely está se profissionalizando. Isso. Né? Conseguiu aí se encontrar dentro da profissão. Então, como é que é um pouquinho Lely dentro dessa parte aí desse profissionalismo? Eu comecei lá atrás uma faculdade, né, de pedagogia, mas tive que trancar pela realidade dura do autismo. O dinheiro não dava, as coisas faltavam, e eu tive que optar por encher a barriga dos meus filhos ou fazer a faculdade.
Só que aí Deus, ele é muito lindo, mais uma vez trazendo Deus, porque de fato a fé e Deus andam lado a lado comigo. E eu consegui a bolsa de estudos, né, pedagogia, que eu comecei por eles, mas hoje eu me encontrei, assim, os olhos brilham, é a profissão que eu amo. Lecionar, estar dentro de secretaria, trabalhando, enfim, todas as áreas que abrangem aí a pedagogia. E estou no 6º período, né, concluindo já o 6º período, essa semana é semana de prova, tá bem corrida, e comecei a pós-graduação em psicopedagogia clínica e institucional, que também tô que nem menina, aquela menininha pequenininha, aquela Helena pequenininha, tá pulando de felicidade dentro de mim, porque era o que eu queria. E Deus me presenteou da melhor forma. E eu tô hoje indo já para o 2º módulo, vou concluir junto com a Faculdade de Pedagogia, em junho do ano que vem, a gente já tá aí, né, se formando. E é isso, me profissionalizar, até porque eu ouvi muito de muitas pessoas que o meu grito não serviria por ser só mãe atípica. Então, já que a sociedade quer impor que eu só posso gritar também com um certificado na mão, então toma a sociedade um certificado para poder gritar agora completo. Como é que Lely se vê daqui a 2 anos? Ai, meu Deus, é uma pergunta bem difícil. Eu não tinha parado para pensar nisso. Mas eu me vejo mais forte do que eu já sou. Me vejo formada, comemorando com os meus filhos, entrando na minha formatura. Ou melhor, já formada, entrando na formatura não, 2 anos, já formada, né? Com o meu espaço aberto e começando aí a minha carreira como profissional, ajudando famílias atípicas e com vários projetos fora do papel. Eu queria que Lely, ela deixasse uma mensagem, né, para o pessoal que está em casa, para essas mães. A gente está chegando no finalzinho do nosso podcast, da nossa gravação, mas eu queria antes disso também te parabenizar, como naquele dia que a gente se conheceu naquela imersão lá em Sim. Vitória, né? Parabenizar porque você tem esse olhar de integralização, esse olhar de respeito para a família, né? Você não ter uma família, a gente falou isso também hoje, de ter e Isso. ser família. Então não é só não ter uma família, é ser a família. Desenvolver, né, os seus filhos em casa, sem as terapias necessárias, com esse olhar, né, de que eu costumo dizer também aqui nas terapias coletivas que os pais são os melhores professores dos Isso. filhos. Então, quando eles tiverem esse olhar, tiverem esse respeito consigo mesmo, com a família, do ser a família, a gente vai poder também ter um melhor desenvolvimento dessas crianças, né? Pois Não é é. só a terapia, não é só a escola, mas a família e a sociedade tem que estar presente dentro desse desenvolvimento. É como eu disse hoje, né, para as mãezinhas, que não adianta só reclamar. Eu só reclamava. Eu sentava, e quando eu falo isso, não é para ferir. Eu Sim. disse isso também, não é para ferir, não é para instigar vocês para algo ruim, não. Porque eu também era assim. Eu sentava, via o tempo passar, quando via já estava de noite, já estava no outro dia, já estava uma semana depois, e continuava a mesma coisa. Só que aí eu tinha os recursos. É tanto que, breve, vou contar bem rápido. Tinha uma amiga minha que trabalhava num lugar onde tinha aquelas impressoras profissionais. Uhum. E eu implorava para ela imprimir, até que um dia ela cedeu. E eu só levava a resma. Eu juntava o dinheirinho da resma, comprava e levava. Ela imprimia todo tipo de atividade e desenho que você imaginar. E desenhos adaptados também, porque eu pesquisava no Pinterest ou no Google, cortava a foto e mandava para ela. E ela imprimia a resma toda. Ligava para mim às pressas, vem buscar agora. E eu ia a pé com os meninos buscar, para fazer com os meninos dentro de casa. E eu reproduzia o alfabeto, a I, o U, o silabário. Alfabetizei meus filhos praticamente, né, antes de entrar na escola, para eles terem essa estabilidade. Então, eu precisava fazer alguma coisa.
eu levantei, eu agi, mudei e E teve um resultado automaticamente, pois diferente. é, e automaticamente tudo à minha volta mudou. Eles evoluíram. Então, te parabenizo mais uma vez, né? Obrigada. Foi lá naquele dia, disse, você está de parabéns. São poucas, infelizmente, ainda que tem esse olhar. Mas a gente está trabalhando para isso, para essa reeducação, essa reestrutura cultural que a gente vem, né, aqui passando de geração em geração. Mas a nós cabe isso, né? Informar, ensinar, acolher, Isso. né, ter essa empatia, essa compaixão, para que as pessoas elas possam se ver o quanto que elas são importantes. Isso, Né? o quanto são grandes. E eu queria que você deixasse a mensagem final aí para essas mães, esse pessoal que está nos assistindo. Fica à vontade. É isso. É sobre não desistir. É sobre entender que você é grande e que você é o principal pilar do seu filho. E quando eu digo principal pilar, não é se anular, porque a gente se anula. E é automático, é algo que vem assim, que a gente nem percebe. Quando a gente vê já tá tarde demais. Mas que não seja tarde para você. Que você entenda que cuidar dele também é se cuidar. Também é se colocar primeiro. Também é se ver como mulher. Porque antes de ser mãe, você é mulher. Você é homem antes de ser pai, né? Essa família. Então, que você entenda de uma vez por todas que ser pilar também é estar com o autocuidado em dia. Se ame primeiro, se cuide primeiro, zele por você, para que não seja tarde demais. E seja, né, esse pilar que vai unir sociedade, terapia e escola para esse indivíduo, para essa criança que está aí com vocês, para esse adolescente, esse jovem, esse adulto que está na vida de vocês. Eu queria também finalizar, né, deixando para vocês o quanto que nós somos importantes. Independente de sermos típicos ou atípicos, todos nós temos um lugar aqui nesse mundo, aqui dentro dessa sociedade. Então saiba que você é importante. Até o próximo episódio.